paixão de mulher. Bernardo confessa à irmã que passou no bar do Carlos e que ele já está saindo com outro cara. Marcela observa que isso é normal, pois já se passou muito tempo e foi ele quem se afastou. O homem concorda e afirma que a culpa é dele mesmo. Ele conta que está confuso e perdido, e por isso pretende ir ao retiro. Marcela destaca que o irmão continua fugindo das coisas. Bernardo afirma que, mesmo que perca o Carlos, não tomará nenhuma decisão sem saber o que realmente quer. A mulher sugere ao irmão que siga a vida fazendo o que o faz feliz. O homem responde que a irmã não pode dar conselhos que não aplica e afirma que ela, no fundo, não consegue superar que perdeu Lemarcus. Ele diz que o homem está igual a ela. Carlos serve algumas mesas. Marcela vai até o bar e conversa com o ex-patrão. Ela confessa que sente muita falta de trabalhar lá. O empresário comenta que ela faz muita falta também e diz que o Bernardo foi visitá-lo. Ele conta que está preocupado com o Lemarcus. Marcela afirma que foi por isso que veio. Carlos diz que, no profissional, ele ainda manda bem, mas no pessoal percebeu que está muito triste e pergunta se ela não quer conversar com ele. A mulher confirma, mas diz que precisa comer algo para criar coragem. O empresário entrega o tablet para ela ver o cardápio. Marcela fica surpresa ao ver o prato Minha Gordinha. Carlos revela que esse é o prato que mais sai. A Valerro brinca, dizendo que pode processá-lo se o prato for inspirado nela. Sebastião prepara a mala e diz à noiva que eles precisam sair urgentemente da casa. Ele destaca que precisam parar de envolver a mãe dele nas decisões deles e afirma que, algum dia, terão que ir embora. Lúcia concorda, mas pede para esperar alguns meses para ela ficar com a neta um pouco. Ela revela que a Júlia contou que a Sofia devolveu a alegria de viver dela. Sebastião fica surpreso com a revelação e agradece a loira por ter tido muita paciência e carinho com a Júlia. Lúcia afirma que adora Júlia e diz que só achou a questão do casamento precipitada, pois a Sofia ainda está no hospital. O Valerro concorda e afirma que deveria cancelar, pois eles só devem se casar quando realmente quiserem. Lúcia nega e comenta que a sogra já começou a preparar tudo. Sebastião comenta que esse é o problema e diz que a mãe pensa que ele tem 10 anos e pode tomar decisões por ele. A mulher pede para ele ter mais paciência, pois não é nada fácil para Júlia a vida sem Otávio, e os filhos para ela são tudo. Ela pede para ele ficar um pouco mais na casa dela. Ivan afirma à esposa que o casamento do irmão com a Lúcia não vai durar nem 6 meses. Lucrécia ressalta que pode durar muito se a Júlia estiver ao lado deles. O homem enfatiza que o irmão é muito burro em engravidar e se casar com a Lúcia. A loira enfatiza que fica feliz, pois a amiga aguentou coisa demais do Sebastião. Ela comenta que fica feliz depois de tudo que a Lúcia passou, até mesmo da falência. Ivan pergunta o motivo de a esposa não ter contado isso. A mulher responde que contou, mas ele não presta atenção nela. O homem pergunta quanto tempo isso acontece. Lucrécia responde que há um bom tempo e revela que teve que pagar a passagem e o vestido para que ela pudesse vir ao casamento deles. Carlos leva o prato para Valerro comer e diz para ela cuidar bem do coração do Lemarcus quando for conversar com ele. A mulher afirma que irá tentar. Ela come a comida e fica fascinada. Arthur vai até o bar do Pedro. Vicky o recepciona com carinho e chama-o de meu amor em inglês. Ela sai para buscar uma cerveja para ele. O dono do bar comenta que a mulher é como uma filha para ele. O gringo compreende o que o mais velho quis dizer. Pedro questiona como vai o café especial. Arthur destaca que está competindo com os melhores do mundo e afirma que, se continuar assim, logo a cidade estará cheia de gringos, como ele. O mais velho enfatiza que é bom que venha mais dólares para a cidade e mais gente para trabalhar. Ele brinca, dizendo que até hoje não trouxeram uma grama do café para ele. O gringo promete trazer, mas indaga se o Carlos Mário não trouxe. Pedro fica confuso e pergunta o porquê o filho traria. Arthur revela que o Carlos está trabalhando com café e diz que ele está indo muito bem. O mais velho fica surpreso com a revelação. Ivan afirma que a Lúcia está de olho na herança que o pai dele deixou. Lucrécia nega e ressalta que a amiga sempre foi apaixonada pelo Sebastião, muito antes de se falar na herança. O Valerro ressalta que, logo agora que o pai deixou a herança, ela resolve engravidar e se casar. A loira frisa que está cansada de ouvir ele falar dessa herança. Ivan afirma que ela conseguiu muita coisa morando com a mãe dele. Lucrécia enfatiza que está realmente feliz em ter a Júlia ao lado dela. O homem concorda e afirma que ela não irá desperdiçar o tempo que ficou atrás do Sebastião, e diz que ela sente que a herança é dela. Ele salienta que ela fará de tudo para ficar com a herança dele.
Leônidas explica os motivos de não ter contado que encontrou Sebastião no hospital e confessa que se sente mal por não ter contado. Gaivota afirma que sabe disso, mas agradece, pois sabe que ele foi o primeiro a querer contar a verdade a ela. Ela pergunta se o Valerro disse algo ou se perguntou por algo. Salinas conta que o Sebastião perguntou por ela, pois ele suspeita que os dois tenham algo. Carlos finge para o cozinheiro que uma cliente não gostou do prato. Lemarcos fica surpreso ao ver a amada e vai até ela para conversar. A mulher pergunta a ele sobre o nome do prato. O cozinheiro conta que ele foi a inspiração. Marcela questiona como ele pega uma característica de uma pessoa que ela não gosta e nomeia um prato em forma de dedicação a ela. Lemarcos revela que pensou nisso e até mesmo renomeou o prato, mas, mesmo assim, o pessoal vinha atrás do Minha Gordinha. Ele destaca que, por causa disso, acabou deixando assim. Marcela comenta que eles têm tantas coisas para cozinhar nesta vida ainda. O cozinheiro revela que tinha dito ao Carlos que queria tirar Minha Gordinha do menu e do coração dele, mas não conseguiu. Pedro relata que o filho nunca gostou de trabalhar duro. Arthur comenta que não entende, pois o que realmente resolve nessa questão do café são os contatos, e por isso ele virou sócio dos valejos. Aurélio chega ao local e Pedro e Vicky saem da mesa. Ele confessa ao amigo que cometeu um erro grave ao deixar a Margarida voltar a trabalhar na fazenda. Leônidas conta a Gaivota que, às vezes, queria que o Sebastião não aparecesse mais, porém ressalta que ele é o pai do bebê que agora faz parte da vida dele. A mulher pergunta o motivo de ela ficar brava. O agrônomo ressalta que sabe que, em algum momento, o Valerro vai aparecer na vida do Fernando, pois achar isso impossível é muita ingenuidade. Gaivota afirma que, se dependesse dela, nunca mais encontraria com ele. Salinas destaca que isso é porque ela ainda tem sentimentos e afirma que gostaria que ela sentisse o mesmo que o Sebastião. A mulher pergunta o que o Valerro sente. Leônidas conta que Sebastião sente que ele está ao lado dela. Gaivota muda de assunto, dizendo que a comida vai acabar esfriando. Lemarcos conta a ex que o dinheiro que enviou para o irmão pagar o político acabou sendo roubado e lamenta por não tê-la escutado. Marcela pergunta o que aconteceu. O homem revela que os pais continuam pegando água em baldes na fonte e conta que a prefeitura prometeu fazer a obra, mas destaca que acha difícil. A mulher enfatiza que espera que, dessa vez, eles cumpram. Lemarcos pergunta como ela está desde o que aconteceu na fazenda. Marcela conta que decidiu se afastar dele, pois precisava pensar, mas confessa que ainda continua na mesma. O homem indaga se ela pretende voltar a cozinhar. A Valerro confessa que tem vontade, mas afirma que veio, pois o Sebastião irá se casar amanhã. Lemarcos comemora por finalmente o homem se casar com a Gaivota. A mulher nega e conta que, infelizmente, é com a Lúcia. Ela revela que os dois acabaram de ter um bebê. O cozinheiro comenta que isso é muito estranho. Marcela conta que veio chamar ele para cozinhar com ela, pois não gosta da comida da Margot. Lemarcos pergunta o que a família dela irá achar. A mulher responde que gosta de problemas e afirma que, sem os problemas, a vida é chata. Aurélio conta ao gringo que a Margarida ficou furiosa ao saber que ele está com a Maracuxa e confessa que tem medo do que pode acontecer quando as duas se encontrarem. Arthur questiona se o colega não contou a Maracuxa que a Margarida voltou. O capataz nega. Eles conversam um pouco sobre a questão da Margarida. Arthur recorda a conversa com o dono do bar e revela ao Aurélio que o Pedro não sabia que o Carlos Mário está trabalhando com café. O capataz acha estranha a situação. O gringo concorda e indaga se é bom contar ao Ivan. Aurélio nega e salienta que os dois são amigos. Ele diz que o Sebastião precisa saber, pois, desde o início, ele não quis que o Carlos Mário fosse fornecedor. Marcela conta ao irmão que o Lemarcus irá ajudar na cozinha para o casamento dele. Sebastião questiona se isso significa que as coisas entre os dois melhoraram. A mulher destaca que não sabe e diz que vai ver no que vai dar. Ela indaga se o irmão está pronto para amanhã. O homem ressalta que não pode adiar mais. Marcela diz para ele confessar que queria cancelar. Sebastião concorda, mas ressalta que o que quer não pode ter e afirma que a importância no momento é a Sofia. A mulher enfatiza que a felicidade do irmão também importa e questiona se ele acha que vai ser feliz com a Lúcia. O homem confessa que não sabe, mas salienta que irá tentar pela filha dele. Marcela responde que a Lúcia nunca foi a favorita. Sebastião ressalta que ela é mãe da única sobrinha que ele tem. A mulher destaca que isso não vai mudar e revela que percebe nos olhos do irmão que a Lúcia não é a pessoa certa para ele. Ela afirma que o casamento deles não irá durar muito tempo. O homem enfatiza que irá focar no presente e depois ver o que acontece. Gaivota afirma ao amigo que ele é a única pessoa que não pode perder na vida,
pois ele se tornou tudo para ela e salienta que tem eterna gratidão a ele. Ela ressalta que não quer que ele ache que ela é uma pessoa mal agradecida. Leônidas cala a boca dela com um beijo. Ele logo se desculpa. Gaivota pede um tempo e diz que quer muito tentar. O agrônomo fica um pouco animado. Sebastião chega no quarto da noiva e cobre-a. Ele percebe umas mensagens do Eduardo chegando no celular da Lúcia e percebe que ele está pedindo dinheiro a ela. Gaivota observa o filho no berço. Aurélio pergunta à funcionária se ela descansou bem. Margarida confirma e diz que a parte que irá colher é bem íngreme e acaba com as pernas dormentes. Ela pergunta a que horas a maracuxa chega. O capataz revela que será à tarde e diz para ela ir para o lote de cima do café especial. A mulher enfatiza que o homem não precisa fazer nenhuma gentileza para ela, pois é uma trabalhadora qualquer. Gaivota explica à amiga o público-alvo que elas precisam escolher e diz que podem se encontrar no bar do Pedro para os encontros. Carmela informa que preparou a mala para Maracuxa levar e diz que colocou algumas coisas para o pessoal da fazenda e um presente para José Gregório. A mulher fica contente e agradece. Gaivota afirma que, às vezes, pensa no que poderia ter acontecido, mas salienta que, graças a Deus e a ela, por ter estado lá para receber o Fernando. Carmela agradece à mulher também. Sebastião e a noiva observam a Sofia pelo vidro. A mulher comenta que está na hora de ir para o casamento. O Valerro diz que irá levá-la em casa e depois chamar o juiz de paz. A loira concorda. Sebastião afirma que quer que eles façam um contrato pré-nupcial. Lúcia fica surpresa e enfatiza que não está casando com ele por causa do dinheiro. O Valerro diz que não disse isso, mas salienta que quer proteger o capital deles e o da Sofia. A mulher questiona de quem ele quer proteger e indaga se é do pai dela. O homem frisa que ele é um exemplo. Lúcia enfatiza que todas as dívidas do pai são do pai dela. Sebastião nega e afirma que é dela também, pois ela perdeu o apartamento, o carro e acabou com quase todo o capital. A loira promete pagar até o último centavo assim que começar a trabalhar. O Valerro afirma que ela não precisa pagar nada e diz que não há necessidade de ela trabalhar agora, se não quiser. Ele garante que não irá faltar nada para eles. Lúcia comenta que não tem escolha e diz para ele ir embora. Salina se oferece para levá-la à rodoviária. A venezuelana nega, mas acaba cedendo. O agrônomo frisa que, enquanto isso, eles vão esperar a Gaivota arrumar o bebê. Carmela diz para eles mandarem um beijo para todos da cidade. Leônidas se retira do local com a maracuxa. A mais velha insinua à filha o que aconteceu entre ela e os Salinas. Gaivota revela à mãe que ela e o Leônidas se beijaram. Carmela fica um pouco empolgada e pergunta o que vai rolar. A jovem confessa que sente como se estivesse traindo Sebastião. A mais velha nega e salienta que o homem acabou de ter um filho com a Lúcia. Gaivota concorda, mas ressalta que também teve um filho agora e confessa que ainda ama o Valerro. Lemarcos vai até a casa da Júlia para preparar a comida do casamento. Gaivota se despede do filho para ir trabalhar e explica algumas coisas para a mãe. Carmela diz para a filha não se preocupar com nada e ressalta para ela não se angustiar pelo beijo com Leônidas, pois ele é o cara com quem ela pode construir um relacionamento. A jovem concorda com a mãe e conta que o Salinas traz mais tranquilidade e ânimo para ela. Carmela comenta que, com isso, eles podem começar uma história de amor. Gaivota concorda com a mãe. Ela se despede dos dois e vai embora. Lúcia chega em casa furiosa e conta à sogra que Sebastião propôs assinar um contrato pré-nupcial. Júlia diz que o filho está certo e questiona qual o problema. A loira frisa que faz parecer que Sebastião pensa que ela está casando por interesse. A matriarca frisa que o filho tem muitos defeitos, mas sempre foi generoso. Lúcia tenta argumentar, porém Júlia ressalta que não tem necessidade dela se preocupar, pois Otávio deixou 25% da herança para o primeiro neto e questiona o porquê dela se preocupar tanto. A loira despista dizendo que fica feliz em ouvir isso, pois sabe que a Sofia terá os estudos garantidos. Júlia enfatiza que jamais deixaria faltar nada a Sofia e diz que ela tem direito sobre ações da Café Elite. Ela frisa para Lúcia ir se arrumar para o casamento. Lemarcos questiona a ex se não é muito arriscado ela tê-lo convidado para trabalhar na cozinha. Marcela confirma e destaca que queria se vingar dele. O homem indaga o motivo. A mulher comenta sobre a Vicky dançar bem. O cozinheiro questiona se ela foi na cidade naquela noite. Júlia chega ao local e fica surpresa. Os dois ficam em silêncio. O homem vai cumprimentar a ex-sogra. Ele logo deixa as duas a sós para ver a comida no dobro. Júlia repreende a filha por ter voltado com ele. Marcela nega que tenha voltado.
A mais velha questiona o que ele está fazendo lá e ressalta que é uma reunião familiar. A mulher indaga se a mãe pretendia tê-la, pois nada que ela faz a mãe gosta e diz que provavelmente ela não queria tê-la. Maracuxa chega de Bogotá ao local e é recebida pelo Aurélio. Ela se anima ao ver a Margarida e vai falar com ela, mas a mulher responde com deboche e ironia. Leônidas e Gaivota conversam sobre o edital de um projeto. A mulher se mostra bastante animada e abraça o agrônomo. O homem fica surpreso. A jovem esclarece que é para ele perceber o quão feliz ela está com ele e diz que é questão de tempo para eles se conhecerem mais. Ela confessa que sempre foram bons amigos e é um pouco difícil para ela ser mais que isso, mas frisa que é necessário dar esse passo. Sebastião indaga se a noiva concorda com o contrato. Lúcia diz que ele está sendo generoso. O Valerro frisa que não quer que ela se sinta mal. A mulher pergunta ironicamente como consegue isso. Sebastião diz que é entendendo. Lúcia afirma que não está interessada no dinheiro dele, mas sim nele. Ela frisa que isso faz parecer que o casamento deles é um simples contrato. O Valerro salienta que pode parecer isso, mas afirma que só está protegendo o patrimônio dele, da Sofia e o dela. Lúcia ironiza que também fica mais fácil para ele largá-las e indaga se é nisso que ele está pensando, que o casamento deles não irá durar. Sebastião afirma que tem sido bastante sincero com ela e confessa que, às vezes, ficou mal pela sinceridade dele ter magoado ela. Ele frisa que não tem problemas se ela não quiser assinar o contrato. A mulher questiona se, mesmo assim, ele se casaria. Paixão de mulher. Lúcia indaga se ele se casaria com ela se não assinasse. Sebastião afirma que não irá se casar com ela se isso acontecer. A loira destaca que a filha deles é o que mais importa. O homem concorda e completa dizendo que tudo o que eles construírem daqui para frente também será importante. A mulher concorda com a decisão. Sebastião chama o cerimonialista para realizar o casamento. Maracuxa tenta conversar com Margarida sobre a situação e explica que o Aurélio estava até sem comer de tristeza. Margarida ironiza, dizendo que ela aproveitou a tristeza do rapaz para ficar com ele. A mulher acrescenta que os dois se consolaram porque pensavam que o pior tinha acontecido e revela que os dois choraram uma noite inteira por ela. Ela explica que passaram muito tempo até os dois ficarem juntos. Margarida afirma que é muito boba e diz que pensava que ela era amiga dela, mas que, na verdade, é uma sonsa, pois estava apaixonada pelo Aurélio e não disse. A venezuelana responde que não é assim e afirma que sempre foi leal e transparente. Margarida nega e diz que ela é igual às outras pessoas, basta virar as costas e apunhalam. Ela se retira do local. Maracuxa questiona o motivo dela estar tão brava e pergunta o que aconteceu. Margarida revela que não sabe nada sobre o filho, nem mesmo se ele está vivo ou morto. Ela afirma que se sente culpada, pois foi ela quem passou tanta raiva para ele. Gaivota e o agrônomo conversam com o homem sobre mulheres da região trabalharem em conjunto para produzir um café especial. Leônidas comenta que na Etiópia existem projetos assim. Anthony confirma e enfatiza que funciona muito bem e que eles competem também com o mercado europeu. Gaivota afirma que por isso pensa em criar uma cooperativa. Anthony gosta da ideia. Leônidas comenta que as mulheres estão mostrando um ótimo trabalho de união. Ivan chega com a esposa no casamento do irmão e brinca dizendo que ainda dá tempo dele desistir. Sebastião conta que estaria mais feliz se a filha tivesse recebido alta e já estivesse com a família. Lucrécia afirma que quer vê-la e pergunta com quem ela se parece. O Valerro responde que ela é muito bonita e é difícil acreditar que algo tão pequeno tenha um significado tão grande. Martim chega com Paula no local. A mulher indaga o motivo do casamento dele ser tão chato. Bernardo chega e cumprimenta o irmão. Lúcia chega e Lucrécia vai até a amiga. Ela conta que o Sebastião fez ela assinar um acordo pré-nupcial e diz que foi humilhante. Lucrécia fica incrédula. Marcela e Lemarcus aparecem, e todos ficam surpresos. Anthony comenta que gostou bastante da proposta, pois veio de uma mulher batalhadora e do interior. Gaivota esclarece que apenas está fazendo o que muita gente faz. Leônidas cita um ditado que o avô dizia: copiar o que é bom é 2 vezes melhor. A mulher comenta que precisa conversar com as mulheres da cooperativa. Anthony responde que está ótimo e diz que já tem as chaves do escritório para começar a trabalhar. Gaivota fica sem acreditar que está realizando o sonho. Leônidas enfatiza que só precisa de força de vontade e uma mulher disciplinada como ela. Heriberto inicia a cerimônia de casamento. Sebastião lembra da viagem que fez com Gaivota durante a cerimônia.
O cerimonialista nota o rapaz distante e chama sua atenção. O Valerro desperta do transe e diz que aceita casar com ela. Lúcia aceita se casar com Sebastião. Heriberto declara os dois unidos em matrimônio. Lemarcus comenta com Marcela que um casamento é sempre lindo. A mulher concorda. O cozinheiro indaga se ela se casaria com ele. Aurélio entrega os pagamentos aos funcionários. Maracuxa conta ao namorado que a Margarida está muito mal por causa dos filhos e furiosa com eles. O capataz pergunta o que se pode fazer e confessa que não ia dar emprego a ela, mas ficou sensibilizado com ela falando da tragédia. Maracuxa se questiona se eles erraram em ficar juntos. Aurélio nega e ressalta que foi ela quem foi embora e ficou meses sem dar notícias. A mulher salienta que os dois tinham um relacionamento e que ela era amiga dela. Ela pergunta o motivo de ele não contar que a Margarida estava lá. O homem responde que achou que não teria tanta importância. Maracuxa levanta a possibilidade de ser por ela ainda mexer com ele. Aurélio enfatiza que ela e o maracucho dela já bastam. Ele diz que não foi atrás dela por estar sozinho, e sim porque gosta dela. Marcela afirma que as coisas não se resolvem com o pedido de casamento. Lemarcus nega e rejeita, dizendo que quer passar cada segundo da vida ao lado dela. A mulher destaca que, para isso acontecer, muita coisa precisa ser corrigida. O homem questiona se ela não gosta mais dele. Marcela responde que ama ele, mas não gosta de brincar com os sentimentos dos outros e afirma que irá fazer as coisas do jeito certo. Ela diz que não quer que o casamento seja uma farsa como o do irmão e enfatiza que o Sebastião não está feliz. O cozinheiro fica impressionado. Bernardo faz um brinde ao casal. Paula elogia e parabeniza a noiva. Júlia elogia o filho. Sebastião afirma que ela continua sendo a mais linda da casa. A mulher comenta que faz muito tempo que não recebia um elogio assim. O homem ressalta que o pai sempre elogiava ela em todos os lugares. Júlia concorda e deseja que ele seja tão feliz quanto ela foi com Otávio. Sebastião salienta que os dois se amavam. Lúcia se aproxima para falar com a sogra. O Valerro se retira para falar com alguém ao telefone. A loira pergunta à sogra se precisa se preocupar. A matriarca dos Valejos nega e comenta que Sebastião é como Otávio, dizendo que homens assim são difíceis de achar. Sebastião se aproxima e comenta que daqui a pouco terá que passar no escritório. Marcela avisa que a comida está pronta. Maracuxa prepara o almoço. Aurélio elogia a comida. A mulher confessa que fez pensando na Margarida, para alegrá-la, pois não gosta de vê-la assim. Ela comenta que enlouqueceria se o filho desaparecesse. Aurélio concorda. Maracuxa chama ele para ir buscar o José Gregório amanhã. O homem conta que o garoto está muito feliz no internato e diz que, pelas coisas que ele mostrou, vai sair de lá doutor. Maracuxa concorda e comenta que as mulheres lá tratam o garoto tão bem. Ela torce para que a Margarida tenha a mesma sorte que ela. Margarida passa por eles. A venezuelana chama sua atenção e diz que fez o bife com tomates e cebola que ela gosta. Margarida não liga para ela. Maracuxa afirma ao namorado que irá resolver isso agora mesmo. Ela sai do local. Paula comenta que nunca viu um casamento tão triste. Martim salienta que a noiva está exagerando. Lúcia pergunta à sogra se o Sebastião contou o motivo de ir a Café Elite. Júlia nega, mas salienta que deve ser muito importante. Sebastião diz a Bernardo que, se for o que está pensando, isso pode causar um problema enorme para a família. Bernardo indaga se ele não confia no Ivan. Sebastião responde que não confia nele e nem em ninguém que trabalha com ele. Ivan diz à esposa que o irmão é muito idiota e ressalta que se arrepende de ter dado a gerência do café especial, pois ele é bobo demais. Ele afirma que, se ele deixou ser enganado pela Lúcia no trabalho, será pior ainda. Paula reclama por ter que adiar o casamento. Martim esclarece que precisa ficar viajando e, por isso, não sabe a data do casamento direito. A mulher destaca que pode viajar com ele, já que não faz nada. O homem diz que não sabe direito. Marcela pergunta ao irmão como está a comida. Sebastião e Júlia elogiam a comida. Bernardo elogia e destaca que, por isso, o bar do Carlos está bombando. Lemarcus concorda, mas salienta que é diferente trabalhar sem a Marcela e afirma que, quando trabalham em conjunto, as comidas ficam fantásticas. Sebastião questiona o que está faltando para eles trabalharem juntos novamente. Marcela e Lemarcus trocam olhares. Paula pergunta pela Sofia. Lúcia conta que ela é linda. Júlia comenta que está louca para que ela venha logo para casa. A loira destaca que, a partir da próxima semana, eles já poderão visitá-la.
A matriarca salienta que quer ser a primeira, por ser a avó. Sebastião se levanta da mesa e avisa que precisa ir. Ivan indaga para onde ele vai. O Valerro conta que irá no escritório assinar uns papéis para Pablo Emílio. Lúcia questiona se ele realmente precisa ir no escritório. Sebastião afirma que é importante, mas tranquiliza, dizendo que volta logo. Maracuxa questiona a amiga o que teria acontecido se ela tivesse ficado lá para procurar o filho. Margarida afirma que ela é uma hipócrita e diz que só não quer se sentir culpada. A mulher responde que só quer que ela pare com a bobeira e enfatiza que o que aconteceu foi algo normal. Margarida enfatiza que, para ela, ainda continua sendo traição. Maracuxa comenta que já viu que elas não irão se entender e avisa que deixou o almoço lá, caso ela queira. A mulher questiona se ela acharia normal se o Aurélio fosse procurar ela. Maracuxa nega e afirma que ele seria todo dela nesse dia, além de nunca mais vê-la. Gaivota fica impressionada com o local onde fica o escritório. Sebastião encontra a mulher com Salinas na entrada do lugar. Júlia conta a Ivan que Sebastião fez a Lúcia assinar um acordo pré-nupcial antes de casar. O homem comenta que finalmente o irmão tomou uma decisão inteligente. Lucrécia comenta que a amiga odiou ter assinado. Júlia nega e diz que isso foi no começo, mas depois que conversou, ela se acalmou. A loira nega e conta que a amiga falou que se sentiu humilhada e chateada com isso. Ivan afirma que provavelmente ela estava contando com a herança do Sebastião e da bebê. Júlia e Lucrécia repreendem o Valerro. O homem destaca que não irá faltar nada para bebê e pede para esperar um pouco para ver se o casamento dura ou não. Júlia afirma que irá durar, principalmente por causa de um bebê envolvido, e diz que o filho está muito feliz. Ivan ironiza e diz que ele está tão feliz que foi para a empresa assinar uns papéis. Júlia diz para ele não fazer esses tipos de comentários maldosos. O homem revela à mãe que a Lúcia está com sérios problemas financeiros e o pai dela está falido. Lucrécia concorda, mas ressalta que o Eduardo trata a filha de forma horrível e conta que ela não quer nem atender as ligações dele. Ivan salienta que foi por causa disso que Sebastião pediu para assinar o acordo pré-nupcial. Júlia destaca que o filho tem razão, pois a Lúcia precisa de estabilidade financeira, já que é mãe da neta dela, e quer que ela fique tranquila e feliz. Gaivota parabeniza Sebastião por ter sido pai. O Valerro confirma que teve um bebê e conta que ela está numa incubadora, pois nasceu antes do tempo, mas tranquiliza dizendo que está tudo bem. A mulher comenta que fica feliz. Eles entram no elevador e sobem para o escritório. Gaivota pergunta se o escritório dele é esse. O Valerro confirma e indaga o que eles foram fazer lá. A mulher conta que vieram alugar um escritório, mas diz que talvez irão desistir. Sebastião confirma e caminha para o escritório, mas fica observando a mulher. Gaivota começa a chorar. Leônidas comenta que o pior é que o Antony já alugou o escritório e pergunta se ela está se sentindo muito mal com isso. A mulher pede para ele não perguntar nada a ela. Sebastião recebe uma mensagem da Aura, avisando que já está no local. Aura entrega ao Valerro todas as provas que Otávio e Xavier tinham descoberto, que Ivan estava fazendo algo errado. Sebastião pede para ela entrar no escritório dele. Leônidas comenta que é muita coincidência isso tudo. Gaivota confessa que fica confusa só de olhar para o homem e diz que não consegue acreditar que isso está acontecendo com ela, mesmo depois de tanto tempo. Ela revela que deu vontade de estrangular o Valerro e contar que ele tem um filho lindo com ela. O agrônomo indaga o motivo dela não ter contado a ele. A mulher afirma que não sabe. Salinas responde que deve haver um motivo. Gaivota enfatiza que não quer mais o Valerro na vida dela e destaca que, de todos os escritórios de Bogotá, o Antony alugou justamente o que é ao lado da Café Elite. Ela sugere conversar com o rapaz para ver se consegue outro lugar. Leônidas conta que o amigo deve ter alugado o escritório por ser perto da federação e diz que dificilmente conseguirá devolver. Ele tenta consolar ela, mas desiste. Aura relata tudo o que aconteceu no dia em que foi até o aeroporto levar os documentos. Ela questiona o motivo de Valerro ter procurado ela novamente. Sebastião conta que tem coisas que não estão se encaixando e diz que tem alguns relatórios adulterados, mas não entende bem. Aura pede para que ele tenha muito cuidado com essas informações que tem e confessa que tem medo de que algo aconteça, como aconteceu com Xavier. O Valerro comenta que foi um acidente. A mulher conta que a esposa de Xavier não vê dessa forma e revela que sentiu o Pablo Emílio ameaçando ela no dia em que foi demitida. Sebastião pergunta se ela falou sobre isso com o pai dele. Aura nega e conta que um dia viu Otávio chorando e pediu para guardar os documentos. Ela revela que o homem sentia muita falta dele. Sebastião lamenta por não ter passado tanto tempo com ele.
A mulher confessa que espera que ele consiga fazer algo pela empresa, pois o Otávio merece. O Valerro diz para ela não se preocupar, pois irá manter tudo em segredo e investigar sem que ninguém saiba. Ele agradece a Aura. A mulher se retira do local. Lúcia liga para o marido, mas ele não atende. Júlia diz para o filho e a nora apoiarem o casamento de Sebastião e pede para que eles façam os recém-casados se sentirem acolhidos. Ela afirma que acredita na Lúcia e diz que, até que provem o contrário, os 25% da herança são da neta dela. Lúcia se aproxima falando que Sebastião não atende a ela. Ivan diz para ela deixar o irmão dele em paz e esclarece que assinar documentos de exportação é demorado. A mulher ironiza, acreditando na história. O Valerro questiona se precisa esperar o irmão chegar para comer a sobremesa. Lúcia nega. Júlia diz que irá pedir para Marcela servir a sobremesa. A loira acompanha a sogra. Ivan responde que não dá 6 meses para o casamento do irmão acabar. Leônidas diz para a mulher não se deixar levar pelas decisões que tomou e fala para ela assumir o que fez. Ele comenta para ela pensar em todas as dificuldades que passou até chegar onde está. Gaivota afirma que não sabe como deixou a vida ser destruída por causa do Valerro. Salinas enfatiza que ela tem um dever a cumprir e precisa estar bem para isso. A mulher confirma e agradece. Sebastião entra no local e pede para conversar com Gaivota. Teresa nega. O homem afirma que não sairá de lá até ela contar o motivo de ter ido embora de Nova York sem dizer nada. Leônidas diz que os dois precisam conversar. Ele se retira do local e deixa os dois a sós. Sebastião afirma que fez o impossível para ter ela de volta e tudo o que podia para ter uma vida juntos, pois pensava que ela queria o mesmo. Ele diz que seria mais fácil se ela não tivesse mentido e contasse que preferia ficar com Salinas. Gaivota responde que não foi assim e revela que Lúcia foi até o café pedir que ela se afastasse dele, pois estava grávida de um filho dele. O Valerro questiona o porquê ela não contou, ao invés de fugir, e diz que poderia ter explicado o que aconteceu. A mulher indaga o motivo dele achar que ela queria explicações e diz que isso só tem uma explicação, mas que não quer ouvir. Sebastião afirma que não aconteceu nada e diz que estava com ela naquela noite. Gaivota frisa que não quer saber. Lúcia tenta ligar para o marido. Lucrécia comenta que não entende a demora para assinar uns documentos. Ivan explica que é demorado mesmo. Lúcia reclama com a amiga por o Valerro não atender o celular. Lucrécia salienta que ele está no escritório e não está fazendo nada de errado. Ela frisa que tudo irá ficar bem quando estiverem morando sozinhos. Lúcia conta que não irão embora agora, pois Júlia quer que eles fiquem mais um tempo. A loira indaga se a amiga não acha que a sogra está se intrometendo demais no casamento dela. Lúcia afirma que agradece bastante a ela, pois foi ela quem fez Sebastião colocar a cabeça no lugar. Ela questiona se Ivan está chateado com ela. Lucrécia nega e diz que o marido só está com ciúmes do irmão. Sebastião afirma que sabe que a mulher nunca acreditou no amor que demonstrou e que talvez não tenha sido suficiente, mas ressalta que seria um cretino se mentisse, como ela pensa. Gaivota enfatiza que não sabe e nem entende a confusão dele. Sebastião afirma que reconhece que as coisas têm sido difíceis, pois vem de uma família com muitas regras morais, mas salienta que nunca mentiu para ela e diz que o que aconteceu com Lúcia não precisava mudar o que tinha entre eles dois. Gaivota afirma que um filho muda tudo. Sebastião concorda e conta que Sofia está mudando a vida dele. Teresa indaga o motivo de falar do que passou e diz que cada um seguiu a vida e já está tudo esquecido. Sebastião questiona se ela já esqueceu dele. Gaivota confirma, mas sem olhar nos olhos dele. O Valerro afirma que ela terá que ensiná-lo, pois não consegue esquecê-la. A mulher ressalta que havia perguntado se tinha acontecido algo com Lúcia e ele tinha negado. Sebastião confirma e diz que não aconteceu nada. Ele conta que não sabe explicar, pois só tomou uma taça de vinho com Lúcia e não lembra de mais nada. Gaivota, chorando, diz para ele não explicar nada para ela. Ivan liga para a amante para marcar de se ver. A mulher diz que não quer e nem pode. Ela comenta que amanhã irá à Café Elite assinar umas contas de cobranças, pois o marido quer que o café fique numa conta no nome dela. Ivan diz que o amigo contou isso e pede para se encontrar com ela. Márcia nega. O homem questiona se ela tem medo dele. A mulher indaga como ele adivinhou e desliga a ligação. Margot leva um café para o rapaz. Ela comenta que tem um condomínio lindo perto de onde mora com o filho e insinua para ele comprar. Ivan promete comprar, mas desde que ela nunca mais peça dinheiro a ele. Ele ressalta que pode tomar medidas drásticas e salienta que mandar matar ela sairia muito mais barato que a casa. A mulher fica assustada.
Lúcia conta à sogra que falou com segurança e ele informou que Sebastião saiu agora há pouco do escritório. Marcela comenta que ele já deve estar a caminho. A loira questiona o motivo para ele não querer atender o telefone. Marcela enfatiza que há diversos motivos e indaga o motivo dela sempre pensar no pior. Paula e o noivo se despedem de todos para ir embora. Ivan e Lucrécia fazem o mesmo. Gaivota confessa que errou e diz que deveria ter ficado e conversado com ele, mas afirma que ficou com medo de enfrentar aquela dor. Sebastião enfatiza que teria sido bem melhor enfrentar a verdade. A mulher pergunta como estão as coisas com Lúcia. O homem suspira e comenta que estão indo. Ele diz que se sente mal, pois está com ela sem amar, só por causa de Sofia. Gaivota percebe a aliança no dedo dele e indaga se isso é porque ele vai casar com Lúcia. Sebastião revela que se casou hoje com ela. Paixão de mulher. Lúcia conta à sogra que o carro do Sebastião ainda está parado na garagem do escritório. Júlia comenta que ele pode ter encontrado um amigo e deve estar conversando com ele. A mulher destaca que isso ocorre justamente no dia do casamento deles. A mais velha confessa que ela está certa e diz que o filho já deveria estar em casa. A loira afirma que está mais sensível desde que a filha nasceu e diz que só quer o Sebastião ao lado dela. Júlia tranquiliza e diz que é normal. Sebastião indaga se a mulher o odeia. Gaivota confessa que adoraria. O homem questiona se ela acreditaria se ele dissesse que a ama e que ainda está apaixonado por ela. A mulher afirma que já foi dito tudo o que precisava e diz que ficou claro que os dois estão em caminhos diferentes. O Valerro pega na mão dela e diz que, apesar de não terem nada no papel, estão unidos para sempre. Gaivota pede para ele ir embora. Leônidas entra e diz para ele fazer o que a mulher pediu. Sebastião enfatiza que ele não tem nada com isso. O agrônomo afirma que ele está enganado, pois antes não tinha nada com isso, mas agora sim. O Valerro questiona se é verdade. A mulher começa a chorar. Sebastião sai do local. Salinas pergunta se ela está bem. Gaivota nega e chora mais ainda. Ivan chega em casa com a esposa e diz que a mãe agora só quer saber da Lúcia. Lucrécia enfatiza que ela virou avó e é normal. O Valerro questiona se ela não tinha dito que o Sebastião não tocava nela. A mulher concorda e diz que foi o que a Lúcia contou. Ivan afirma que ou ela mentiu ou embebedou ele. Lucrécia destaca que o Sebastião pode ter tido vontade e indaga o motivo dele só pensar nas coisas ruins das mulheres. Lúcia diz para a sogra tentar ligar para o filho pelo telefone dela. Sebastião chega em casa. A mulher vai até o marido e diz que estava preocupada. O homem indaga se elas vão ficar contando os passos que ele dá. Ivan relembra a conversa que teve com o irmão sobre a gaivota no dia do concurso do café e comenta com a esposa que nada disso faz sentido. Ele conta que, em Nova York, o irmão estava feliz por ter reencontrado a gaivota e que a única condição para ele aceitar a gerência do café especial seria perguntar à gaivota o que ela achava. A loira fica incrédula e diz que o marido está obcecado com essa história. Ela comenta que a Lúcia tinha dito que ele estava estranho com ela. Ivan afirma que a mulher é muito cara de pau e diz que ela pode enganar o Sebastião, mas não ele. Lucrécia comenta que ele está falando da Lúcia como se fosse um monstro. Ivan comenta que a Lúcia passar a gestação com a mãe foi de propósito e pede para que a esposa passe uns dias com a Júlia para passar informações a ele. A loira nega, pois tem muita coisa para fazer, e salienta que fazer isso é sujo. O homem afirma que ninguém pode ocupar o coração da mãe dele mais do que eles dois. Lucrécia enfatiza que não é qualquer um e sim a Sofia. Ivan destaca que por isso se interessou bastante e afirma que o que está mais claro é que a Lúcia precisa de muito dinheiro. A loira rechaça que a intenção da amiga é ter o Sebastião de volta e destaca que ela está se dedicando mais ao homem do que à filha. O Valerro afirma que ela está conseguindo o que quer, mas destaca que ainda dá tempo de virar o jogo. Lucrécia enfatiza que está exausta. Ivan indaga se ela irá ajudá-lo. A mulher confirma. Lemarco se despede da Marcela, mas antes de ir convida-a para ir ao bar ajudá-lo hoje. Marcela diz que irá se ajeitar para ir com ele. Lúcia se desculpa com o marido e diz que ela e a Júlia exageraram um pouco. O homem indaga o motivo dela não ter contado que se encontrou com a gaivota em Nova York. A mulher finge não saber do que ele está falando. Sebastião destaca que ela tem memória seletiva e se recorda só do que convém. Ele refresca a memória da esposa e conta tudo o que descobriu. Lúcia fica tensa. Sebastião confessa que entende a situação, mas o pior foi ela não contar nada a ele, mesmo sabendo de tudo o que estava passando. A mulher questiona quem contou a ele isso. O Valerro destaca que não importa.
Lúcia enfatiza que importa, pois isso significa que ele viu a gaivota ou falou com ela e questiona se ela está lá. O homem indaga o motivo dela sempre ter que inventar algo para prendê-lo e pergunta por que ela não deixa as coisas acontecerem sem forçar. A loira afirma que foi isso que eles fizeram, mas ressalta que sempre é diferente quando a gaivota aparece, pois ele a deixa de lado, e quando ela o rejeita, vem ser consolado por ela. Sebastião destaca que essa não é uma decisão da gaivota e diz que essa decisão é dele, mas a loira decidiu por ele, como sempre faz. Lúcia afirma que a única coisa que fez foi pedir para deixá-la construir um lar com ele e a Sofia, e jamais obrigou-a a nada. Ela destaca que a decisão de ir embora foi da gaivota e diz que, se ela quisesse lutar por ele, teria dito que não. Gaivota brinca com o filho no berço. Carlos agradece a Valerro por ter vindo ajudar. Ele sai com um prato para a mesa. Marcela indaga se aconteceu alguma coisa com o empresário. Lemarcos confessa que notou ele cabisbaixo desde de manhã e sugere que eles conversem com ele no final da noite. Gaivota vai até o amigo para conversar. Leônidas confessa que doeu bastante ver o seu vil. A mulher concorda e se desculpa pelo acontecido. Ela esclarece que toda vez que vê o Sebastião, fica assim. Salinas destaca que os dois não se esqueceram. Gaivota nega e salienta que não tem lógica, pois ele se casou com a Lúcia. Leônidas afirma que não parece e diz que ela estava prestes a ceder. Ele comenta para ela pensar em tudo o que passou para chegar onde está e diz que gosta muito dela e de todos ao redor dela, mas afirma que precisa se afastar para que ela tenha um tempo para pensar se quer ficar com ele ou com Valerro. Carmela aparece na sala e avisa que a comida está pronta. Carlos aparece na cozinha, comentando que a noite está sendo um sucesso. Lemarcos pergunta o motivo dele estar com essa cara. O homem confessa que está com umas dívidas no banco e não sabe como vai pagar. Marcela questiona como eles podem ajudar. Carlos destaca que eles já estão ajudando muito. Ele se retira para levar o prato. Marcela pergunta se pode acontecer alguma coisa nessa questão do banco. Lemarcos confessa que era isso que queria saber, assim como gostaria de saber se valeu a pena o tempo que eles passaram separados. A mulher afirma que ele sabe o motivo e indaga se valeu a pena. O homem comenta que aprendeu a lição e diz que errou, mas afirma que nem por todo o amor que tem por ela, não irá esquecer de onde veio. Marcela concorda. Lemarcos destaca que, se isso magoar ou deixar ela triste, irá continuar amando-a, mas de longe. Lúcia diz para eles dois pararem de brigar e tentarem ser uma família. Sebastião afirma que vai ser impossível se for à base de mentiras. A mulher salienta que ele escolheu a desculpa perfeita para largar ela novamente. O Valerro destaca que não está falando dele. Lúcia enfatiza que, se for isso mesmo, amanhã irá pegar um avião para Nova York com a Sofia. Sebastião afirma para ela não ameaçá-lo com a bebê, pois ela não é só dele. A loira destaca que não está ameaçando, mas conta que está cansada de ficar brigando e na corda bamba com ele. Ela se retira do local. Gaivota comenta com a mãe sobre o escritório ser no mesmo local do de Sebastião. Carmela destaca que é muita coincidência. A mulher enfatiza que precisa se concentrar na família e no projeto. Ela afirma que irá levar o projeto adiante com Leônidas. Carmela conta animada que a dona da padaria encomendou uns vestidos com as duas filhas. Marcela percebe Carlos um pouco preocupado. O empresário entrega o pagamento, mas a mulher se recusa. A Valerro destaca que não precisa, pois veio apenas ajudar. Ela aproveita para perguntar o que está acontecendo. Carlos revela que irá vender o bar, pois não está tendo dinheiro para pagar a caminhonete e nem o apartamento. Ele comenta que está mais preocupado, pois também tem o Rubem e o Lemarcos. Gaivota relembra a conversa que teve com o Sebastião. Lúcia comenta que o marido não perguntou pela Sofia. O Valerro afirma que já teve notícias. A mulher destaca que não viu ele ligando para a clínica. O homem pede para ela parar de vigiar tudo o que ele faz. A loira rebate para ele parar de criticar tudo o que ela diz e ressalta que ele disse estar disposto a tudo pela Sofia. Ela conta que sentiu o mesmo quando soube que estava grávida e por isso fez o que fez, pois não imaginava ter a filha sozinha. A mulher afirma que com a Júlia sentiu o que é ter uma mãe e sentiu que era o lugar ideal para ter a filha. Lemarcos lamenta por não conseguir salvar o bar e diz que o Carlos foi legal por deixar eles trabalharem mais uns dias. Marcela comenta que acha injusto fechar o local maravilhoso que tem e com o melhor chefe do mundo, que é ele. O cozinheiro afirma que só quando está com ela. A mulher diz para ele não ser mentiroso e fala que eles não estão juntos, mas ele fez coisas maravilhosas. O homem destaca que é porque ela sempre confiou nele e por isso sempre acreditou nele. A Valerro comenta que ele sempre confiou nela e por isso a vida ao lado dele é melhor.
Lemarcus beija a mulher. Carmela comenta com o agrônomo que ele é um homem muito bom, mas diz que não quer que ele sofra pelas coisas que a filha dela está passando. Leônidas nega estar sofrendo e afirma que sabe que o Sebastião sempre vai fazer parte da vida da gaivota. Ele confessa que tem inveja pelo jeito que a mulher olha o Valerro, pois tudo muda quando os dois se olham. A mais velha concorda e salienta que isso acontece, pois ele foi o primeiro amor dela. Ela pede para ele não sofrer por coisas que não podem mudar e diz que está sendo muito difícil para a filha esquecer o Sebastião. Leônidas fica pensativo e liga para um fazendeiro pedindo para adiantar a visita. Marcela chega animada em casa e revela ao irmão. Sebastião fica contente por ela. A mulher nota ele um pouco tenso e pergunta se ele está bravo com alguma coisa. O Valerro conta que está com problemas graves na empresa e no trabalho. Marcela questiona se pode ajudar. Sebastião nega e diz que ela já tinha alertado ele fazia tempo. A mulher pergunta se é a Lúcia. O homem conta sobre o que a Lúcia fez. Marcela comenta que agora tudo está se encaixando e diz que por isso a gaivota foi embora. O Valerro concorda, mas ressalta que é o culpado por tudo o que aconteceu com ele, pois deixa as pessoas passarem por cima dele sem fazer nada. Marcela diz que não irá negar, mas pede para ele não se cobrar tanto. Carmela mostra à filha umas peças de roupa para ela usar. Gaivota gosta das roupas. Leônidas comenta que adiantaram uma visita a Santander e diz que precisa ir. A mulher pergunta se eles não vão ao escritório. O homem nega, mas diz que ela sim, pois precisam começar a trabalhar de lá e conta que os computadores chegam hoje. Gaivota pergunta se ele irá passar muito tempo lá. Leônidas diz que não sabe, pois vai depender do que tiver para fazer nas plantações. Carmela deixa os dois a sós ao perceber o neto chorando. Teresa questiona se o agrônomo está bravo com alguma coisa. Salinas nega e diz que está apenas um pouco abatido, mas não é nada. A mulher confessa que quer dar uma chance para ele. Leônidas comenta que ela precisa de tempo e diz que a grande questão é se esse tempo existe. Lúcia conta à sogra que o Sebastião se encontrou com a gaivota e diz que por isso ele demorou tanto, pois provavelmente ela foi atrás dele na Café Elite. Júlia destaca que, por sorte, os dois já estão casados e ela já deve estar sabendo. A loira afirma que ela não irá se importar com isso e diz que ela não faz ideia de como fica a vida dela sempre que a gaivota aparece. A matriarca dos Valejos enfatiza que não irá deixar que continue prejudicando eles e diz que ela terá que passar por cima do cadáver dela. Ivan conta à esposa que tem uma surpresa e diz para ela separar roupas quentes, pois irão viajar. Lucrécia pergunta para onde vão. O homem destaca que é uma surpresa e sugere ela trocar de ginecologista, pois o idiota não serve para nada. Gaivota e Sebastião chegam no mesmo momento no escritório. O Valerro destaca que precisa conversar com ela. A mulher nega e diz que está ocupada. Ela entra no escritório e o homem tenta entrar, mas ela acaba fechando a porta no pé dele. Gaivota se desculpa com ele. O homem se aproveita para entrar no escritório. Ele pede para eles conversarem ao invés de discutirem. A mulher afirma que precisa trabalhar. Sebastião conta que, quando soube que ia ser pai, jurou que não iria faltar nada para a filha e diz que havia dito a Lúcia que não podia casar com ela, pois ainda amava ela. Gaivota fica surpresa e pergunta se ele realmente disse isso. O Valerro confirma e destaca que é o certo que um homem deve fazer. Ele afirma que pode suportar qualquer coisa, menos viver sem ela. A mulher questiona como ele fez para suportar todo esse tempo. Sebastião afirma que o mesmo que ela encheu a cabeça de mentiras para viver uma relação que não faz feliz. Ele destaca que a Lúcia sabe que ele não a ama e diz que não acha justo que ela ache que um dia será capaz de amá-la e afirma que isso nunca vai acontecer, pois ainda é apaixonado pela gaivota. Márcia vai até o Café Elite. Lucrécia observa encantada a sobrinha na incubadora. Ivan fica impressionado com a beleza da morena e tenta agarrá-la. Márcia destaca que só veio assinar os documentos e pegar os cheques. O Valerro afirma que isso é no caixa. A mulher questiona onde fica isso. O homem destaca que não sabe e manda perguntar à recepcionista. Márcia se levanta para sair, mas o Valerro conta que é brincadeira. Ivan tenta beijá-la. A mulher afirma que está com pressa. O homem destaca que gosta quando a mulher se faz de difícil, pois o deixa mais excitado. Márcia diz para ele tomar banho frio, pois a brincadeira deles acabou. Ivan indaga o motivo e salienta que eles se divertiam muito. A morena afirma que perdeu a vontade. O Valerro começa a agarrá-la e beijar o pescoço. A mulher manda ele parar e diz que irá gritar. Ivan continua o que estava fazendo, mas a morena se afasta. Ela comenta que estranhava ele fazendo negócios com o marido dela,
mas afirma que os dois são farinha do mesmo saco. O Valerro destaca que a amizade dela com a Lucrécia não está dando certo, pois está até parecida com ela. Márcia nega e afirma que elas são mulheres e se entendem. Ela pergunta onde precisa ir para assinar os papéis. Ivan liga para a secretária e pede os documentos. Gaivota questiona se o Valerro não percebe que ele só pensa em si próprio e comenta que ele não pergunta o que ela precisa e nem o que ela pensa, pois não se importa. Ela afirma que as coisas mudaram muito e agora tem uma vida que a faz muito feliz. Sebastião fica rindo da fala dela. A mulher destaca que ele nem deveria estar lá, pois acabou de se casar. O Valerro enfatiza que foi apenas no papel e diz que ela está na mesma situação que ele, fazendo Leônidas pensar que algum dia ela irá amá-lo. Gaivota comenta da situação deles dois. Sebastião afirma que a situação deles é real e para sempre. A mulher afirma que ele está muito enganado e diz que, mesmo se ele não tivesse casado e com uma filha, jamais teria algo com ele. O homem fica rindo e diz que ela é a pior mentirosa que ele já conheceu. Ele se retira do local. Lucrécia encontra a sogra e a amiga no hospital. Júlia pergunta o que ela está fazendo no local. A loira conta que estava na ginecologista para pegar um histórico médico e de alguns exames. Lúcia comenta que agora ela quer um bebê. Lucrécia confirma e diz que depois de ver a Sofia deu mais vontade. Júlia conta que elas vieram ver se pode levar a Sofia para casa. A loira fica surpresa e indaga se não faltava 1 ou 2 semanas para ela ter alta. Lúcia conta que ela já está pesando quase 2 quilogramas e já quer que a filha esteja com ela em casa. Júlia diz que só precisa ver o que a médica vai dizer e pergunta se ela quer ir com elas. Lucrécia nega e conta que irá já para o Café Elite. Ela comenta que talvez passe mais tarde na casa da sogra. As duas se despedem dela. Márcia assina os documentos, mas Ivan fica querendo marcar território. A mulher pede para ele se afastar um pouco dela. O Valerro questiona o motivo da mudança repentina dela. A morena destaca que ele e o Carlos Mário andam atrás de mulheres por aí. Ivan indaga de onde ela tirou isso. Márcia afirma que é verdade, mas questiona se ele está usando o Carlos Mário para se sair bem com a Lucrécia. Ivan enfatiza que tem negócios com o marido dela e não segurança dele. A morena destaca que ele deve vários favores a ela e pede para pagar pelo menos. O Valerro comenta que o ramo de café é muito difícil e diz que é só perguntar ao marido dela. Márcia afirma que não pode largar o Carlos Mário, mas enfatiza que Lucrécia pode deixá-lo se pegar ele traindo e afirma que ela está quase. Ivan agradece o aviso, mas comenta que ela tem informações que ele gostaria de saber e diz que tem coisas que ele sabe que ela gostaria de saber. Márcia demonstra interesse. Bernardo diz ao irmão que isso tudo é muito grave. Sebastião afirma ao irmão que ninguém pode saber disso, principalmente a Marcela, pois ela é impulsiva e pode arrumar um escândalo. Bernardo confirma. Sebastião destaca que eles precisam analisar todas as provas que o pai deixou e comparar com os extratos financeiros da época. Bernardo afirma que elas não vão bater. Sebastião concorda, mas salienta que a questão é o motivo da empresa de auditoria não ter identificado isso. Bernardo enfatiza que isso significa que alguém está fazendo uma fraude. Sebastião destaca que é o mais provável e comenta que era isso que o pai e o Xavier queriam falar com ele. Bernardo afirma que, se algo for comprovado, eles irão se dividir. O mais velho salienta que talvez esse tenha sido o motivo pelo pai estar tão estressado. Bernardo indaga se foi por isso que o pai teve um infarto. Sebastião pede ajuda do irmão. Bernardo confirma. O mais velho pede à secretária um comprimido para dor de cabeça. Bernardo comenta que isso tudo está deixando ele exausto. Sebastião confirma e salienta que ainda tem a gaivota que apareceu novamente. Marcela chega no local e comenta que eles começaram sem ela. Gaivota liga para Leônidas enquanto organiza as coisas e comenta que o escritório precisa de umas colheres e copos e avisa que irá comprar. O agrônomo nega e diz que irá cuidar disso quando voltar. A mulher insiste e diz que vai comprar para ficar tudo pronto quando ele voltar. Ela pede para ele não demorar tanto, pois tem muito trabalho. Leônidas diz que irá tentar e agradece por ela se preocupar. Ivan tenta beijar a amante, mas ela impede. Ele questiona se ela vai mesmo deixá-lo assim. Márcia afirma que acabou. Ivan indaga se ela está com ciúmes. A morena nega e conta que está decepcionada, pois achou que ele era casado com uma mulher tóxica, mas percebeu que Lucrécia é boa demais para ele. O Valerro fica surpreso. Lucrécia chega até o escritório e caminha até a sala do marido. Olga fica nervosa e tenta avisar ao Valerro que a esposa dele chegou. Paixão de mulher.
Lucrécia encontra Márcia. Ivan pede para a secretária pegar algumas cópias para Márcia. A morena comenta que os móveis que comprou de Dubai chegam amanhã e pergunta quando elas irão se encontrar novamente. A loira avisa que esta semana irá ligar para ver os últimos detalhes. Márcia afirma que a casa está ficando linda graças a ela e conta que não gosta das vizinhas, pois são muito amarguradas. Lucrécia lamenta e diz para ela não ligar. A morena se despede dela e vai embora. A médica afirma que é melhor Sofia ficar um pouco mais no hospital. Lúcia insiste e diz que elas podem ter todo o cuidado em casa, igual no hospital. Júlia salienta que a médica tem razão e diz que são apenas 2 ou 3 dias. A loira afirma que quer muito levar a filha para casa e diz que ninguém mais do que ela para cuidar melhor da filha. A médica enfatiza que não tem nada que substitua uma incubadora e afirma que este é o melhor lugar para a bebê dela, dizendo que é preciso esperar. Ela comenta que irá ver se poderá levar a bebê ainda hoje. Júlia avisa Nora que é preciso ter paciência, pois não pode arriscar a vida de Sofia por estar com pressa. Lúcia afirma que jamais faria isso e diz que só quer ter a filha em casa com ela e Sebastião. Olga comenta com Márcia que, assim que viu Lucrécia entrando, saiu correndo para conferir se estava tudo certo. A morena explica que Ivan é apenas sócio do marido dela. Lucrécia diz ao marido que não entende o motivo de Márcia se envolver tanto nos negócios do marido. Ivan concorda, mas comenta que Carlos Mário traz muita grana para ele. A loira comenta que a mulher deixou no escritório dele o cheiro do perfume. Valerro diz que não está sentindo, pois tem um olfato péssimo. Lucrécia comenta que, apesar de ser excêntrica, ela é bem bonita. Ivan diz que não acha, pois ela não faz o tipo dele. A loira ressalta que ela faz o tipo dele, sim, pois é toda cheia de grana. O homem argumenta que, se tivesse todo esse mau gosto, não estaria com ela, e pergunta o motivo de ela ter vindo. Lucrécia conta que foi à médica e viu Sofia. Ela afirma que a sobrinha é linda e confessa que mexeu com ela. Ivan comenta que é a primeira vez que ela demonstra interesse. A mulher confirma e diz que agora quer ficar mesmo nisso. Valerro afirma que está pronto e diz que pode fazer isso agora mesmo. Lucrécia nega e fala que quer que ele faça um exame de fertilidade. Márcia encontra a amiga na saída do escritório. Gaivota cumprimenta-a e conta que está trabalhando com Leônidas. Ela mostra o escritório e conta que está fazendo assessoria agropecuária, além de revelar que visitou a fazenda dela. Márcia pergunta o motivo de ela ter ido lá. A mulher conta que foi ver uma fazenda de café que Carlos Mário queria ou comprou. A morena comenta que é sempre a última a saber e pergunta se ela não está muito próxima do inimigo. Gaivota confirma e conta que foi uma coincidência enorme. Márcia diz que precisa muito botar o papo em dia com ela. Ivan questiona o motivo de ela achar que o problema é ele. Lucrécia explica que já tomou remédios, chás e até mudou posições diferentes, mas nada funcionou. Valerro diz que irá fazer o exame. A mulher conta ao marido que Lúcia está determinada a trazer a filha para casa ainda hoje e que Júlia foi junto também. Ivan sugere que a esposa vá até a casa da mãe dele para ajudar Lúcia com Sofia e colher informações. A loira nega e diz que não quer fazer isso. O homem afirma que ela tem que ajudá-lo, pois precisa saber quais são as intenções de Lúcia. Lucrécia questiona se ele pensa tão mal assim da mulher. Ivan afirma que seria burrice acreditar que a intenção de Lúcia com a gravidez seja Sebastião. Sebastião conta para os irmãos sobre Gaivota e diz que ela está morando com Salinas e Carmela. Marcela afirma que o irmão também já tomou uma decisão ao se casar com Lúcia. Bernardo comenta que ter Gaivota do lado vai enlouquecê-lo. Sebastião confessa que já está e diz que não sabe o motivo de ser só agora. Bernardo concorda e afirma que é muita coincidência, ou ele precisa de um banho de sal grosso. Marcela destaca que Gaivota não alugou o escritório ao lado de propósito e diz que isso foi tudo um acaso do universo. Sebastião afirma que não pode fazer mais nada e diz que o melhor para a filha é crescer com os pais morando juntos. A mulher ressalta que isso vai ser difícil, pois ele não ama Lúcia. Valerro enfatiza que o que importa não é a felicidade dele, mas a da filha. Bernardo diz para ele tentar se dar bem com Lúcia, pois Sofia não tem culpa. Sebastião concorda e diz que é isso que está tentando. Margarida confessa que dói não estar com Aurélio e diz que ela merece muito mais do que ele. Maracuxa comenta que, se ela tivesse ficado, ainda estaria com o homem. Margarida afirma que a única coisa que importa agora é encontrar o filho, seja vivo ou morto. A venezuelana afirma que ele vai estar vivo e diz para ela parar de falar besteira. Margarida responde que é difícil saber e conta que precisa economizar para investigar em Bogotá e descobrir algo. Maracuxa comenta que pode ir com ela para Bogotá,
pois a cidade é grande e ela pode se perder. Margarida gosta da ideia e diz que podem visitar Gaivota, pois faz tempo que não a vê. A venezuelana fica sem graça e com receio. Marcela comenta que gostou do novo site da Café Elite, mas ressalta que deveriam fazer mais coisas. Sebastião conta que pretende aproveitar todos os produtores reunidos para fazer uma homenagem ao pai, lançando café especial. Bernardo comenta que está muito em cima para fazer isso. Marcela destaca que achou ótima ideia e diz que seria uma homenagem não só para o pai, mas também para todos os trabalhadores. Bernardo pergunta quem eles podem convidar. Sebastião sugere Gaivota. Marcela e o irmão ficam rindo do mais velho. Sebastião salienta que irá convidar Aurélio e todos os trabalhadores. Ele comenta que Carmela chegou na fazenda aos 17 anos e faz parte da história. Bernardo salienta que elas não merecem a homenagem, depois das acusações. Sebastião afirma que isso foi proposital para separar os dois e diz que é mais um motivo para pedir desculpas na homenagem. Marcela comenta que provavelmente elas não devem aceitar. Bernardo questiona quem irá contar isso para a mãe deles e para Lúcia. Sebastião afirma que não irá pedir permissão e diz que os três farão o lançamento e a homenagem. Arthur conta que amanhã irá a Bogotá para umas conferências de café especial e diz que pretende se encontrar com Sebastião. Aurélio manda ele ter cuidado com a informação e conta que Carlos Mário é um corrupto e tem negócios obscuros. Margarida cumprimenta os dois e convida o gringo para beber. O loiro comenta que adoraria, mas amanhã irá para Bogotá bem cedo. Aurélio avisa que irá esperá-lo no balcão. Arthur conta que está feliz em rever ela. A mulher destaca que não parece e diz que aparenta que todos se esqueceram dela. O gringo indaga se ela está falando isso por causa de Aurélio. Margarida nega e conta que gostava dele também, comentando que acabaram tendo uma amizade. Arthur confirma e diz que os homens são idiotas, pois não conseguem ficar sozinhos. Ele frisa que os dois podem ser amigos e avisa que precisa ir ao galpão encontrar Aurélio. Bernardo afirma que Café Elite é o lugar perfeito para fazer a homenagem. Sebastião gosta da ideia e conta que também pensou na fazenda. Marcela sugere fazer no bar de Carlos antes que feche. Bernardo fica surpreso com a revelação. Valerro pergunta se o local não é dele. A mulher conta que ele está terminando de pagar, mas as taxas são muito altas. Sebastião sugere que ela se torne sócia dele. Marcela responde que é a pobre da família e indaga de onde vai tirar dinheiro. O homem sugere que os três se ajudem. Bernardo diz que prefere não entrar. A mulher afirma que o irmão deveria. Bernardo nega e diz que não quer ir lá. Marcela indaga se ele realmente quer ir ao retiro e questiona se ele não acha que já fez o suficiente. Ela manda ele parar de se martirizar. Bernardo afirma que ele é o problema, pois não toma uma decisão. Sebastião comenta que é compreensível e pergunta ao irmão o que ela acha. Marcela confessa que fica nervosa. Valerro afirma que, se fosse ela, pensaria direito, pois seria uma ótima oportunidade para recomeçar o projeto com Lemarcos. Paula comenta com o noivo que só precisa comprar roupas novas. Martim indaga se ela já pensou em viver sem ter que comprar e comenta que ainda falta muito tempo. A mulher diz para se casar agora. O homem questiona o motivo da pressa. Paula responde que só falta data e diz para ele dizer logo uma para procurar um clube e uma igreja. Martim fica nervoso e diz para ela escolher a data. Valerro escolhe o dia 9 de junho, pois é o aniversário dela. A mulher indaga se ela não deveria conhecer os pais dele. Martim, nervoso, pede para marcar um dia. Paula pede o cartão dele para comprar as passagens de avião. Teixeira afirma que não é tão fácil assim e pede para esperar um pouco, pois precisa organizar algumas coisas. A mulher comenta que ele é cheio de desculpas. O homem nega e frisa que a vida é cheia de complicações, ainda mais para quem viaja muito. Paula afirma que ela é a única que quer se casar. Martim nega e diz que ela está falando besteira. A mulher afirma que não quer incomodar ninguém. O homem enfatiza que ela não incomoda e diz que ela parte o coração dele quando diz isso. Ele pede para ela nunca mais repetir isso e esclarece que precisa organizar algumas coisas. Paula afirma que gosta de fazer as coisas com tempo. Martim entrega o cartão a ela e diz que não tem problemas. Aurélio se encontra com a amada. A mulher comenta que falou com Margarida e, aparentemente, ela está mais tranquila. O homem confessa que está um pouco incomodado de ver a mulher na fazenda. Maracuxa pede para ele ter mais paciência com a amiga e diz que ela precisa muito deles. Aurélio frisa que acha chato ela se intrometer no meio deles dois. A venezuelana salienta que isso depende dele e não dela.
Margarida chega no local, perguntando se a mulher irá para a cidade. Maracuxa confirma e diz que está indo. A mulher comenta que irá para a cidade junto com ela. A venezuelana avisa que Aurélio irá levá-las. Júlia fica contente em receber a neta em casa e diz que faz muito tempo que não tem um bebê na casa. Lúcia agradece por tudo e diz que finalmente elas serão uma família. A campainha toca e a mais velha vai atender. A loira fica conversando com a filha e a bebê começa a chorar. Lucrécia chega na casa da sogra e pergunta se trouxeram Sofia. Júlia confirma e comenta que ela requer muitos cuidados, mas destaca que ela já está em casa. A loira ressalta que seria melhor se ela tivesse ficado um pouco mais no hospital. A mais velha comenta que Lúcia queria muito trazer a filha e destaca que, por sorte, a bebê está respondendo muito bem. Lucrécia pede permissão para ir ver a sobrinha. Júlia afirma que precisa conversar com ela rapidamente e comenta que está preocupada com o comportamento de Ivan por estar tratando Lúcia como inimiga. A loira concorda com a sogra. A matriarca dos Valejos pede ajuda da nora para ele mudar de atitude e enfatiza que precisa cuidar da neta, mas para isso Lúcia precisa estar em paz. Lucrécia comenta que o problema do marido não é Lúcia, e sim os ciúmes que ele sente de Sebastião. Júlia afirma que isso é um absurdo. A loira destaca que Otávio deveria ter tido mais confiança em Ivan. Wilson vê Ivan entrando na casa do patrão. Ivan beija Márcia. Lucrécia conta à sogra que Otávio tinha dito que daria o cargo dele a Sebastião e isso deixou Ivan bastante magoado. Júlia fica surpresa por descobrir que o marido tinha chegado a dizer a Ivan. Lúcia vê a amiga e vai cumprimentá-la. Ela comenta que planeja fazer uma surpresa para o marido em relação a Sofia, mas se questiona se ele vai gostar da surpresa. Lucrécia pergunta o motivo da dúvida. Júlia revela que Gaivota apareceu novamente. Lúcia afirma que a descarada foi até Café Elite e diz que tem quase certeza de que a mensagem que ele recebeu durante o casamento foi dela. Lucrécia comenta que provavelmente foi por isso que ele demorou a voltar. Júlia afirma que não quer mais falar sobre isso. Lúcia salienta quando Gaivota vai aceitar que Sebastião escolheu ela e Sofia. Márcia se afasta de Valerro. Ivan questiona se isso faz parte do jogo e pergunta o motivo de ela ter ido ao escritório dele. A mulher afirma que é culpa dele por ter apresentado a esposa e diz que Lucrécia serviu como um espelho para ele perceber todas as coisas horríveis que antes não percebia. Valerro fica rindo e diz que agora acredita. Márcia afirma que não importa se ele acredita ou não e ordena que ele vá embora de sua casa. Ivan pergunta o que vai acontecer se ele não for. A mulher afirma que está começando a odiá-lo e diz que ele se aproveita de todos ao seu redor. A campainha começa a tocar. Valerro fica nervoso com medo de ser o amigo. Márcia conta que é Wilson. Marcela encontra a Gaivota na saída do escritório. Ela comenta que o destino gosta dessas coisas, principalmente quando quer esquecer alguém, e ressalta que está feliz por vê-la trabalhando e empoderada. Gaivota pergunta como a mulher está. Valerro conta que está na esperança de montar um restaurante, mas infelizmente será difícil fazer isso sozinha e convida-a para almoçar com a mãe em Salinas no Gastrobar, onde Lemarcus é o chefe do local. Ela pergunta onde a mulher está morando e se oferece para levá-la em casa. Sebastião comenta com o irmão que os números da auditoria não batem com os que Xavier e o pai apuraram. Bernardo pergunta se seria uma contabilidade dupla. Sebastião confirma e comenta que não sabe como a auditoria não mostrou isso. O homem sugere que o irmão ligue para a empresa de auditoria para pedir explicação. Sebastião afirma que pretende fazer isso, pois está faltando muita grana e comenta que tem números que não está entendendo, pois em alguns momentos o dinheiro some. Ele destaca que precisa de alguém de confiança para fazer a contabilidade. Bernardo questiona se ele quer que encontre alguém. Sebastião nega e diz que irá ver se Aura conhece alguém que não conheça nem Pablo Emílio nem Ivan. Bernardo pergunta se ele suspeita do irmão. Sebastião afirma que a informação veio de Pablo Emílio, assinada por Ivan, e diz que, se for o que está pensando, ele acabará preso. Márcia dispensa Wilson com a justificativa de que Valerro só veio trazer um documento que estava faltando. Ela pede para Ivan ir embora, pois Carlos Mário está de olho neles. Marcela conta para Gaivota sobre os irmãos não terem aprovado o restaurante na fazenda e confessa que sente muita falta do pai. Gaivota concorda e conta que sente falta das conversas que tinha com ele. Valerro agradece por gostar e falar de Otávio dessa forma. Ela ressalta que gosta bastante dela, pois sabe que, além de gostar de Sebastião, sempre admirou o pai dela. Gaivota agradece. Marcela se compromete a levar a amiga para casa. A mulher recebe uma ligação da mãe, contando que Fernando está com muita cólica. Valerro escuta o choro do bebê e pergunta se está tudo bem.
Gaivota diz que é do vizinho e fala que não precisa levá-la para casa. Lucrécia comenta que Sofia é muito fofa e questiona com quem a garota se parece, pois não achou ela parecida com Sebastião. Lúcia responde que ela parece com a mãe. Ela recebe uma mensagem de Sebastião avisando que irá chegar tarde e se questiona se ele vai encontrar Gaivota novamente. Júlia se oferece para ligar para o filho e perguntar o que ele está fazendo. A loira agradece à sogra. Ivan liga para o parceiro. Carlos Mário conta que visitou a fazenda, mas relata que tentaram enganá-lo. Valerro diz para ele comprar a fazenda o mais urgente possível. O mafioso questiona o motivo da ligação. Ivan pede para Márcia ir ao escritório com ele, pois ela esqueceu de assinar vários papéis e ficou de conversa com Lucrécia. Carlos Mário comenta que ela é bem distraída mesmo e diz que até sugeriu que ela tomasse uns remédios. Ivan conta que precisou ir até a casa dele para ela assinar os papéis. O mafioso questiona a pressa do aliado. Valerro conta que o irmão está atrapalhando tudo e marca de se encontrarem quando ele chegar. Carlos Mário fica desconfiado. Sebastião conta que está no escritório com o irmão e diz que em 1 hora estará em casa. Bernardo comenta que achava que a mãe controlava só ele. Sebastião afirma que isso provavelmente foi Lúcia e diz que irá ver Sofia antes de ir para casa. Margarida desabafa com o dono do bar sobre terem substituído ela após ela ter ficado um tempo fora. Pedro afirma que dor de amor não é dor e afirma que o amor é assim. A mulher responde que não viveu essa parte bonita do sentimento. O mais velho enfatiza que uma mulher bonita e jovem como ela não deveria dizer isso. Margarida agradece e comenta que não dizem o mesmo do filho dele. Pedro fica surpreso. A mulher esclarece que o irmão dela não contou nada, mas é por conta do que fizeram com Gaivota. O mais velho questiona do que ela está falando. Margarida conta que o filho dele é patrão do irmão dela e diz que ele sabe do que fizeram com Gaivota. Ela afirma que o irmão não faria isso sozinho. Pedro comenta que está perdido no que ela está dizendo. Arthur e o amigo escutam a mulher falando. Ele frisa que ela está bebendo demais. Aurélio concorda e diz que o jeito é levá-la para casa, mas afirma que irá avisar a Maracuxa primeiro. Carlos Mário relembra o que Pablo Emílio insinuou sobre Ivan ter um caso com Márcia. Gaivota leva o filho para o hospital junto com a mãe. A médica conta a Sebastião que Sofia já foi para casa. Valerro comenta que essa deveria ser a surpresa de Lúcia e agradece à médica. A mulher se desculpa por ter estragado a surpresa. A recepcionista pergunta o nome do bebê. Carmela conta que ele se chama Fernando Valerro. Sebastião chega ao local e vê a mais velha. Ela fica nervosa e diz que veio fazer uns exames, pois mora perto. Ela tenta sair, mas o homem a impede. Valerro comenta que pretende fazer uma homenagem ao pai pelos 70 anos da fazenda e diz que quer convidá-la, Gaivota e Salinas. A mulher responde que não é ela quem vai tomar essa decisão. Sebastião afirma que ela deveria ir e diz que a família dele deve desculpas a elas. Ele enfatiza que ela, mais do que ninguém, foi muito importante na história do pai dele na fazenda. Carmela agradece por ele dizer isso e diz que precisa ir. Valerro chama sua atenção e confessa que nunca quis ferir Gaivota. Carmela se retira e vê a filha no corredor. Ela faz sinal para a filha voltar e conta que Sebastião está na recepção. Júlia fica babando pela neta. Lúcia comenta que Sebastião já está chegando em casa e pega a filha no colo. Valerro vai até o quarto e diz que quase infartou quando não as encontrou no hospital. Ele questiona se não tiraram Sofia muito cedo do hospital. Lúcia pergunta se o marido quer pegar a filha. O homem confirma e pega Sofia no colo. Ele fica encantado com a filha. Carmela comenta que a filha não disse uma palavra o caminho todo e pergunta se aconteceu alguma coisa. Gaivota permanece em silêncio. A mais velha questiona o que ela acha sobre a homenagem. A jovem comenta que só de pensar nisso já fica nervosa e pede para a mãe não falar o nome de Valerro, pois está ficando louca. Gaivota afirma que agora já sabe que o filho tem gases. Carmela conta que, quando teve ela, dava um chá, mas com o filho dos outros ficou nervosa. Gaivota comenta que Leônidas passou o dia inteiro sem ligar. A mais velha afirma que ela deveria se esforçar mais para ter um relacionamento com Leônidas. A jovem frisa que está dando de tudo, mas não consegue dar mais nada e confessa que o que sente por ele é muito diferente do que sente por Sebastião. Carmela afirma que sabe e diz isso com certeza, pois acredita que Leônidas se afastou para deixá-la pensar um pouco e tomar alguma decisão. Gaivota pergunta se Salinas se cansou. A mais velha confessa que ele estava bastante chateado e destaca que não é justo com ele, pois 1 hora ele irá cansar. Teresa pede ajuda da mãe e frisa que quer que dê certo, pois quer se apaixonar loucamente por Leônidas.